Olá, pessoal! Bem-vindos ao Zona da Ciência, o canal que traz para vocês os temas mais interessantes e curiosos do mundo da ciência. Eu sou o seu apresentador, e hoje vamos falar sobre as 10 maiores descobertas científicas da história. Vocês sabem quais são elas? Quem foram os cientistas que mudaram o rumo da humanidade com suas ideias e experimentos? E quais foram as consequências dessas descobertas para a nossa sociedade e para o nosso conhecimento? Fiquem ligados, porque neste vídeo vamos responder a essas perguntas e muito mais. E se vocês gostam de ciência e querem aprender mais sobre ela, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Vamos lá! A ciência é uma atividade humana que busca compreender os fenômenos naturais e explicá-los de forma racional e sistemática. A ciência também é uma fonte de inovação e progresso, pois através dela podemos criar novas tecnologias, solucionar problemas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ao longo da história, muitos cientistas dedicaram suas vidas à busca pelo conhecimento e fizeram descobertas incríveis que transformaram a nossa visão de mundo e a nossa relação com a natureza. Algumas dessas descobertas foram tão importantes que podemos considerá-las como marcos na história da ciência e da humanidade. Vamos conhecer quais são elas? Em 10º lugar, temos a descoberta da lei da gravidade por Isaac Newton. Essa lei estabelece que todos os objetos no universo atraem uns aos outros com uma força que é proporcional à sua massa e inversamente proporcional à distância entre eles. A lei da gravidade é fundamental para entendermos o movimento dos planetas, das estrelas e de outros objetos celestes. Ela também teve um impacto profundo na física e na matemática, e a obra de Newton continua a ser estudada até hoje. Newton foi um dos maiores gênios da história, e além da gravidade, ele também formulou as leis do movimento, inventou o cálculo diferencial e integral, construiu o primeiro telescópio refletor e fez contribuições para a ótica, a alquimia e a teologia. Newton nasceu em 1642 na Inglaterra, e morreu em 1727 em Londres. Em 9º lugar, temos a descoberta da penicilina por Alexander Fleming. A penicilina foi o primeiro antibiótico da história, ou seja, uma substância capaz de combater infecções causadas por bactérias. A descoberta da penicilina foi um acidente feliz, pois Fleming estava estudando um tipo de bactéria chamada estafilococo em seu laboratório em Londres, quando percebeu que uma placa de cultura havia sido contaminada por um fungo chamado Penicillium. Ele observou que o fungo impedia o crescimento das bactérias ao seu redor, e decidiu investigar esse fenômeno. Ele isolou a substância produzida pelo fungo e chamou-a de penicilina. Ele publicou sua descoberta em 1929, mas não conseguiu produzir a penicilina em larga escala. Foi somente na década de 1940 que outros cientistas conseguiram purificar e sintetizar a penicilina, tornando-a disponível para uso médico. A penicilina salvou milhões de vidas de várias doenças infecciosas, como pneumonia, sífilis, gonorreia e tétano. Fleming recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1945 pelo seu feito. Ele nasceu em 1881 na Escócia, e morreu em 1955 em Londres. Em 8º lugar, temos a descoberta da dupla hélice do DNA por James Watson e Francis Crick. O DNA é a molécula que contém toda a informação genética dos seres vivos. O DNA é formado por duas cadeias enroladas em forma de espiral, chamadas de dupla hélice. Cada cadeia é composta por 4 tipos de bases nitrogenadas, a adenina, A, timina, AT, citosina, copyright e guanina, AG. As bases se ligam entre si por meio de pontes de hidrogênio, formando os pares AT e CG. A sequência desses pares determina o código genético, que é responsável pelas características de cada organismo. A estrutura do DNA foi descoberta em 1953 por Watson e Crick, 2 biólogos moleculares que trabalhavam no laboratório Cavendish, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Eles se basearam em dados experimentais de outros cientistas, como Rosalind Franklin, Maurice Wilkins e Erwin Chargaff, para construir um modelo tridimensional do DNA. Eles publicaram sua descoberta na revista Nature, e receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 1962 pelo seu trabalho. Watson nasceu em 1928 nos Estados Unidos, e Crick nasceu em 1916 na Inglaterra, e morreu em 2004 nos Estados Unidos. E aí, pessoal? Estão gostando do vídeo? Se sim, deixem um like e um comentário dizendo qual dessas descobertas vocês acham mais impressionante. E se vocês querem saber quais são as outras 7 descobertas que estão no nosso ranking, continuem assistindo, porque ainda tem muita coisa boa pela frente.
Em sétimo lugar, temos a descoberta da teoria da relatividade por Albert Einstein. A teoria da relatividade é uma das mais famosas e revolucionárias da física. Ela consiste em duas partes, a relatividade restrita e a relatividade geral. A relatividade restrita estabelece que as leis da física são as mesmas para todos os observadores em movimento uniforme, independentemente da sua velocidade. Ela também propõe que o tempo e o espaço são relativos, ou seja, dependem do referencial do observador. Uma das consequências mais conhecidas dessa teoria é a famosa equação I igual a mc sobrescrito 2, que relaciona a energia com a massa e a velocidade da luz. A relatividade geral estende a teoria para casos de movimento acelerado e gravitação. Ela afirma que a gravidade é causada pela curvatura do espaço-tempo, que é influenciada pela presença de massa e energia. A teoria da relatividade explica fenômenos como o desvio para o vermelho da luz, a dilatação do tempo, a contração do comprimento, a deflexão da luz por corpos celestes e as ondas gravitacionais. A teoria da relatividade foi publicada por Einstein em 1905 e 1915, respectivamente. Einstein foi um dos maiores físicos de todos os tempos, e também contribuiu para outras áreas da ciência, como a mecânica quântica, a cosmologia e a filosofia. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1921 pelo seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico. Ele nasceu em 1879 na Alemanha, e morreu em 1955 nos Estados Unidos. Em sexto lugar, temos a descoberta da teoria da evolução por Charles Darwin. A teoria da evolução é uma das mais importantes e influentes da biologia. Ela propõe que as espécies se desenvolvem através de um processo de seleção natural, em que as características mais vantajosas são transmitidas aos descendentes de indivíduos que sobrevivem e se reproduzem melhor em um determinado ambiente. A teoria da evolução explica a origem e a diversidade da vida na Terra, bem como as relações de parentesco entre os seres vivos. A teoria da evolução foi publicada por Darwin em 1859 no livro A Origem das Espécies. Darwin foi um naturalista inglês que viajou pelo mundo a bordo do navio Beagle, coletando evidências para sua teoria. Ele observou a variação das espécies em diferentes regiões geográficas, especialmente nas Ilhas Galápagos, onde notou as diferenças entre as tartarugas gigantes e os tentilhões. Ele também se baseou em estudos de outros cientistas, como Thomas Malthus, Alfred Wallace e Charles Lyell. Darwin foi um dos maiores pensadores da história, e sua teoria teve um impacto profundo na ciência, na sociedade e na cultura. Ele nasceu em 1809 na Inglaterra. Em quinto lugar, temos a descoberta da estrutura do átomo por Ernest Rutherford. O átomo é a menor unidade da matéria que conserva as propriedades químicas de um elemento. O átomo é formado por um núcleo central, onde se encontram os prótons e os nêutrons, e uma nuvem de elétrons que orbitam ao redor do núcleo. A estrutura do átomo foi descoberta por Rutherford em 1911, através de um experimento chamado de espalhamento de partículas alfa. Rutherford bombardeou uma fina folha de ouro com partículas alfa, que são núcleos de hélio, e observou o comportamento dessas partículas ao atravessar a folha. Ele esperava que as partículas alfa passassem direto pela folha, mas ele notou que algumas delas eram desviadas ou até mesmo refletidas. Ele concluiu que o átomo não era uma esfera maciça, como se pensava na época, mas sim um espaço vazio onde os elétrons se moviam livremente, e que o núcleo era uma região muito pequena e densa, onde se concentrava a maior parte da massa e da carga positiva do átomo. A descoberta da estrutura do átomo abriu o caminho para o desenvolvimento da física nuclear e da química moderna. Rutherford foi um físico e químico neozelandês que também descobriu a radioatividade natural e o conceito de meia-vida. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1908 pelo seu trabalho sobre a desintegração dos elementos. Ele nasceu em 1871 na Nova Zelândia, e morreu em 1937 na Inglaterra. Em quarto lugar, temos a descoberta da vacina contra a varíola por Edward Jenner. A varíola foi uma doença infecciosa causada por um vírus que provocava febre, erupções cutâneas e cicatrizes permanentes. A varíola era uma das doenças mais mortais da história, tendo matado cerca de 300 milhões de pessoas no século XX. A vacina contra a varíola foi a primeira vacina da história, ou seja, uma substância capaz de induzir uma resposta imunológica específica contra um agente infeccioso. A vacina contra a varíola foi descoberta por Jenner em 1796, através de um experimento chamado de inoculação variólica. Jenner observou que as pessoas que trabalhavam com vacas não contraíam a varíola humana, mas sim uma forma mais leve da doença chamada de varíola bovina. Ele hipotetizou que a exposição à varíola bovina conferia imunidade à varíola humana.
Ele testou sua hipótese ao infectar um menino de 8 anos chamado James Phipps com o pus retirado das feridas de uma vaca infectada com varíola bovina. O menino desenvolveu uma leve febre e se recuperou em poucos dias. 6 semanas depois, Jenner expôs o menino à varíola humana, mas ele não adoeceu. Jenner concluiu que ele havia criado uma vacina eficaz contra a varíola. Ele publicou sua descoberta em 1798 no livro Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae. A vacina contra a varíola foi um grande avanço para a medicina e para a saúde pública, pois permitiu erradicar a doença do mundo em 1980. Jenner foi um médico e cientista inglês que também fez contribuições para a zoologia, a botânica e a geologia. Ele nasceu em 1749 na Inglaterra, e morreu em 1823 na Inglaterra. Em terceiro lugar, temos a descoberta da eletricidade por Benjamin Franklin. A eletricidade é um fenômeno físico que envolve cargas elétricas e seus efeitos sobre a matéria. A eletricidade é uma das formas mais versáteis e úteis de energia, pois pode ser convertida em outras formas, como luz, calor, som e movimento. A eletricidade também é essencial para o funcionamento de diversos aparelhos e dispositivos, como lâmpadas, motores, computadores e celulares. A eletricidade foi descoberta por Franklin em 1752, através de um experimento chamado de pipa elétrica. Franklin era um cientista, inventor, político e diplomata americano que tinha um grande interesse pela eletricidade. Ele realizou várias experiências com objetos eletrizados, como garrafas de Leyden, bastões de vidro e bolas de metal. Ele também inventou o para-raios, o condensador elétrico e as lentes bifocais. Ele queria provar que os raios eram uma forma de eletricidade atmosférica, e que podiam ser atraídos por objetos metálicos. Ele teve a ideia de usar uma pipa com uma ponta de metal e uma chave amarrada a uma corda de seda para captar a eletricidade das nuvens durante uma tempestade. Ele voou a pipa em um campo aberto, e quando a pipa se aproximou das nuvens, ele sentiu uma pequena faísca na chave. Ele concluiu que ele havia estabelecido uma conexão elétrica entre o céu e a terra. Ele publicou sua descoberta em 1753 no livro Experiments and Observations on Electricity. A descoberta da eletricidade foi um marco para o desenvolvimento da física e da tecnologia. Franklin foi um dos fundadores dos Estados Unidos da América, e participou da redação da Declaração de Independência e da Constituição. Ele nasceu em 1706 nos Estados Unidos, e morreu em 1790 nos Estados Unidos. Em segundo lugar, temos a descoberta da teoria do Big Bang por Georges Lemaitre. A teoria do Big Bang é a mais aceita para explicar a origem e a evolução do universo. Ela propõe que o universo começou com uma grande explosão há cerca de 13,8 bilhões de anos, a partir de um estado de extrema densidade e temperatura. Desde então, o universo está em constante expansão e resfriamento, formando as galáxias, as estrelas, os planetas e tudo o que existe. A teoria do Big Bang foi formulada por Lemaitre em 1927, baseando-se nas observações astronômicas de Edwin Hubble e nas equações da relatividade geral de Albert Einstein. Lemaitre era um físico, matemático e padre católico belga que estudou o movimento das galáxias distantes. Ele percebeu que as galáxias se afastavam umas das outras com uma velocidade proporcional à sua distância, indicando que o universo estava se expandindo. Ele também deduziu que se o universo estava se expandindo no presente, ele deveria ter sido menor no passado, até chegar a um ponto singular onde toda a matéria e energia estavam concentradas. Ele chamou esse ponto de átomo primordial, e calculou que ele teria explodido há cerca de 10 bilhões de anos. Ele publicou sua teoria em 1927 no artigo Universo homogêneo de massa constante de Ryan Croissant Random com de la vitesse radiale des nebuleuses extragalactiques. A teoria do Big Bang foi inicialmente rejeitada por muitos cientistas, mas ganhou força com as evidências da radiação cósmica de fundo em micro-ondas e da abundância dos elementos químicos no universo. Lemaitre foi um dos maiores cosmólogos da história, e também contribuiu para a matemática, a física nuclear e a filosofia. Ele nasceu em 1894 na Bélgica, e morreu em 1966 na Bélgica. Em primeiro lugar, temos a descoberta da teoria quântica por Max Planck. A teoria quântica é a mais fundamental e abrangente da física. Ela descreve o comportamento dos átomos e das partículas subatômicas, como os elétrons, os fótons e os quarks. A teoria quântica revela que o mundo microscópico é regido por leis estranhas e surpreendentes, como o princípio da incerteza, o princípio da superposição, o entrelaçamento quântico e a dualidade onda-partícula.
A teoria quântica também permite explicar fenômenos como o efeito fotoelétrico, o efeito Compton, o efeito túnel, o laser, o transistor e a criptografia quântica. A teoria quântica foi iniciada por Planck em 1900, quando ele propôs que a energia era emitida ou absorvida em pacotes discretos chamados de quanta. Planck estava tentando resolver o problema do corpo negro, que era uma inconsistência entre a teoria clássica e a observação experimental da radiação emitida por um objeto aquecido. Ele descobriu que a energia de cada quantum era proporcional à sua frequência, multiplicada por uma constante que hoje leva o seu nome. Ele publicou sua teoria em 1901 no artigo Über das Gesetze der Energieverteilung in Normalspektrum. A teoria de Planck abriu as portas para o desenvolvimento da mecânica quântica, que foi elaborada por outros cientistas como Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger e Paul Dirac. Planck foi um dos maiores físicos da história, e também contribuiu para a termodinâmica, a ótica e a filosofia. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1918 pelo seu trabalho sobre a teoria quântica. Ele nasceu em 1858 na Alemanha, e morreu em 1947 na Alemanha. E assim terminamos o nosso ranking das 10 maiores descobertas científicas da história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido um pouco mais sobre esses cientistas incríveis que mudaram o mundo com suas ideias. Se vocês concordam ou discordam da nossa lista, deixem suas opiniões nos comentários. E se vocês querem ver mais vídeos como esse, não se esqueçam de se inscrever no canal Zona da Ciência e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima! E antes de ir embora, eu tenho uma dica para vocês. Se vocês gostam de ciência e querem saber mais sobre o universo, assistam ao nosso vídeo anterior lançado no canal, O que aconteceria se o Sol desaparecesse por um dia? Nesse vídeo, nós exploramos as consequências catastróficas que ocorreriam se a nossa estrela principal deixasse de existir por 24 horas. Será que a vida na Terra sobreviveria? Será que o sistema solar continuaria estável? Será que haveria alguma esperança para a humanidade? Para descobrir as respostas para essas perguntas, assistam ao vídeo O que aconteceria se o Sol desaparecesse por um dia? Um abraço e até mais!